Graça e paz, eu gostaria de ler com vocês um texto aqui nos Salmos, no capítulo 37. Eu vou ler os dois versículos, o 4 e o 5, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Esse é um texto simples, é um texto até básico, né? Quando nós entregamos um dia a nossa vida a Cristo, foi um dos textos mais comuns de se ouvir. Quando nós temos a oportunidade de evangelizar alguém, a gente sempre leva a mensagem acerca dessa passagem. O que eu queria, nesse momento, falar com vocês é o seguinte: qual de nós, né, não já vivemos momentos difíceis na vida, em situações que a gente um dia paramos para pensar e nós na realidade não estávamos entendendo o que estava se passando, que a gente ficou extremamente entristecido porque estava vivendo aquela situação, ao ponto de a gente mesmo murmurar contra Deus. Mas com o passar do tempo, à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai tendo uma certa maturidade, a gente vai entendendo como é que é viver debaixo desse plano da vontade de Deus. O texto diz aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É bem verdade que esse entregar nosso, nessa ingenuidade nossa, de entregar nossa vida a Deus, a gente não imagina o que a gente vai passar, o que a gente vai experimentar, o que a gente vai viver, o que a gente vai fazer e crescer em termos dessas adversidades que vêm. Eu me lembro de uma passagem no livro de Gênesis, de um jovem que tinha muitos sonhos, jovem chamado José. José, possivelmente quando estava diante dos seus irmãos, porque o deserto era um lugar muito frio durante a noite, ele contava os sonhos. Talvez não contava aquilo porque ele queria provocar alguma ira dos irmãos, simplesmente contava até porque ele era um jovem de 17 anos, né, um adolescente ainda em formação adulta, talvez sem nenhuma maldade. Aliás, ele não tinha nem noção da realidade desse sonho. A gente sabe quais foram as dificuldades, né? Os irmãos ficaram com inveja dele, e ele conta vários sonhos de alguns feixes, né? Ele estava com o feixe dele e os 11 feixes adoravam, se prostravam diante do feixe. Os irmãos ficavam com mais raiva dele. Um dia também, ele conta a história que o sol e a lua se prostra também diante da estrela dele, mas também 11 estrelas. Aí o seu pai, encucado com aquilo, questiona ele acerca desse sonho. E a gente sabe que José passou muitas dificuldades, ao ponto de seus irmãos tentarem o matar, e esse jovem ele cai num poço. E depois dele cair no poço, aquela agonia toda, seus irmãos um deles resolve reunir antes de pensavam em matar, mas alguns deles resolveram não deixar isso acontecer e venderam ele para um grupo de midianitas que estavam passando, uma caravana. Pois bem, esse jovem ele foi para o Egito. Chegando lá, ele trabalhou na casa de um certo homem lá chamado Potifar. O que acontece? E aquele cenário todo que acontece, da mulher dele, né? Daquele senhor tentando seduzi-lo, e ele foge, e ele fica preso, ele passa por grande dificuldade, fica tempo lá na prisão, até que numa grande oportunidade, depois dele discernir o sonho tanto do copeiro quanto do padeiro, e esse copeiro, quando volta, ele lembra dele porque Faraó tem um sonho e conta esse sonho para ele. Ele vai e chama José. Pois bem, José enfrentou várias dificuldades, né? Várias situações. Talvez ele teria essa situação nessa juventude, ter raiva dos irmãos. Talvez a Bíblia não afirma isso, mas eu fico imaginando a cabeça desse garoto passando por essa experiência forte na vida. E na realidade, a dificuldade que a gente passa, a gente vive ainda também
naquela pequenez, na mente limitada, como adolescente, e a gente, a princípio, a gente se torna vulnerável, mas só que a gente lá na frente, nós vamos entender isso tudo. Talvez José não estava entendendo nada, o sonho que ele assim acontecia e via, e ele contava, talvez ele não tinha dimensão do que de fato estava para ocorrer na vida dele. Isso acontece com cada um de nós. Quem de nós já vivemos situação em que hoje você fala, poxa, de fato, hoje eu estou rindo daquilo que eu chorava, de uma perda, né? De algo que você gostava tanto, estava tão preso àquilo, mas do nada foi embora, passou, e você ficou chateado com aquilo, achando que o mundo acabou para você, né? Você ficou desesperado, né? Tem hora que a gente fica sem chão, coisa que a gente está sempre preso a isso, só que aquilo vai embora, né? Talvez até na área sentimental, quantos jovens, né? Perdeu uma namorada, ou a namorada perdeu o noivo, acabou o casamento, e acabou o mundo para mim. E só que passou o tempo, hoje você está rindo disso tudo, né? Então foi o que aconteceu. Eu gostaria de ler aqui no capítulo 50 de Gênesis, e a gente vai entender, né, o que acontece com cada um de nós, todo dia, todo instante. A gente, quando entrega o nosso caminho a Deus, nós estamos de fato sujeitos a essas coisas, né? Agora, entregar o caminho ao Senhor, quando a gente fala, não é mais eu que vivo, Cristo vive em mim, será que a gente está preparado para isso? Diz assim, ó, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele, aí se cumpre, e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Na realidade, ele viveu todo esse cenário para que hoje, ele diz aqui, vós intentaste o mal contra mim, para que vocês possam, para que hoje muita gente pudesse sobreviver, porque a Bíblia diz que houve uma fome terrível naquela época. Aí você imagina, poxa, Deus preparou isso tudo, esse tempo todo, porque nosso Deus é onisciente, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Os atributos de Deus são maravilhosos. A nossa visão é muito limitada, nós enxergamos só diante da parede, mas Deus, Ele vai lá na frente, né? E é lá na frente que a gente vai compreender. E ele diz para os seus irmãos, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Tudo foi provocado por Deus, tudo foi manifesto por Deus. Aí não é que Deus ele mude a história, interfira na história, não. Deus, ele usa os vasos dele, né? São coisas que Deus às vezes te leva a algum lugar e você não entende. Abraão, exemplo disso. Imagine só, o camarada com 40 anos de idade, talvez próximo da sua casa, na sua família, na sua terra, lá em Ur do Caldeus. Aí de repente o cara escuta uma voz, ei, Abraão, pega tudo que tem, meu amigo, né? Vai lá agora, pede as contas no seu emprego, né? Se fosse hoje, era motivo para divórcio, né? Abandona pai e mãe, pega sua mulher e vai embora. Imagina só, ele chega para sua esposa, meu amor, aí ela, o que foi? Poxa, eu escutei uma voz e ele me pediu para a gente ir embora agora. Como assim ir embora agora? Agora ele pediu para mim, eu vou ter que ir lá na empresa, a Petrobras, consegui emprego agora, estou lá 6 meses, eu vou ter que ir embora. A voz me falou, eu tenho que ir embora e vão me mandar, vamos embora. E a mulher fica, rapaz, como assim ir embora? Ele mandou ir. Aliás, a mulher me pergunta, vem cá, ele disse para onde a gente vai? Não, disse porque no caminho ele vai explicar isso. Imagine só, né? Hoje seria loucura, né? Deus chega para ele, sai da tua parentela, vai para uma terra distante que eu vou te mostrar. Vai, pode ir. Irmãos, quando a gente
estamos na presença de Deus, nós estamos sujeitos a tudo. Nós estamos sujeitos a situações na vida que a gente não tem noção do que a gente pode ver lá na frente. José, ele contava aqueles sonhos, mas não tinha noção. O camarada, ele caiu no poço, foi preso, passou por situações difíceis, de constrangimento, e passou a ser o governador do Egito. E, meu querido, medite nisso. Não é os teus planos não são os mesmos planos do Eterno, né? Os teus caminhos não é mais o seu, de modo que você fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Agora é confiar nele. E o mais, de fato, ele fará. Que Deus possa, meu querido, te abençoar de forma rica e abundante, em nome de Jesus. Graça e paz.